Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem na plateia aqui, muito boa noite. A imprensa que está nos prestigiando e todos os internautas que nos assistem pela internet, pela transmissão ao vivo. Tenho dois assuntos para tratar essa noite, eu tinha um só, mas o segundo se estendeu aqui durante a sessão, então eu quero alongar ele um pouco mais na palavra livre, que é essa questão que foi abordada sobre o auxílio alimentação, sobre a questão da isonomia, presidente. Só para que ninguém deturpe as minhas palavras depois, eu vou deixar claro que eu não sou a favor da diferenciação que existe, e por isso que eu justifiquei da onde ela surgiu. Então, eu não defendo que tenha essa diferenciação, mas na época, e como a prefeitura tinha que escolher entre fazer ou não fazer com um valor menor, eu defendo que ela estava certa em fazer com um valor menor, porque senão, se fosse para usar a isonomia que o senhor defendeu aqui, até hoje os servidores do município não teriam auxílio alimentação, porque não teria como fazer igual o valor que já estava vigente naquela época no SAMAI. E até faço uma pergunta, presidente. O senhor sabe me dizer o porquê que o salário do diretor da casa aqui da Câmara é diferente do salário do diretor da prefeitura? Não posso informar, porque a Câmara é um poder independente, né? Aqui independente. Todos os poderes são independentes, né? Somos harmônicos entre si, mas porém independentes. A mesma pergunta eu poderia fazer para o senhor, né? Como é que o senhor eleva uma funcionária bem próxima ao senhor, de um salário aqui para pôr lá em cima para ser de primeiro escalão no SAMAI? Também posso fazer essa pergunta para o senhor, né? Se quiser, fazemos outras também. Sim, então, com relação a essa pergunta que eu fiz, né, o senhor respondeu que são poderes independentes, e eu concordo com isso. A Câmara, o Legislativo, é independente do Executivo. Só que a Câmara tem os salários iguais para os chefes e para os coordenadores, e para os diretores não tem. Não me pergunte o porquê, não fui eu que criei essa disparidade, mas se o senhor defende tanto a isonomia, eu acho que a gente tem que começar pela casa. Então, se aqui onde o senhor tem o poder de definir os valores, nada mais justo do que praticar a isonomia aqui pela casa para depois a gente cobrar lá fora. Então, eu também concordo que a isonomia deve existir, mas deve existir em vários outros sentidos. Eu até ia comentar com o Jaime já hoje, quando o Jaime estava conversando aqui, que existem vários casos na prefeitura que a gente poderia buscar a isonomia e a gente não tem como hoje, porque a prefeitura não tem condições de pagar. Vou dar mais um exemplo aqui. Os servidores da prefeitura com nível superior. Existem hoje os servidores que entram com níveis salariais. Todos que entram com nível médio ganham o mesmo salário. Todos que entram com nível técnico ganham o mesmo salário. Todos que entram com nível fundamental ganham o mesmo salário. Mas no superior não é assim. Nós temos categorias que têm o nível superior com salários diferentes. Então, existem 3, 4 níveis no nível superior de salários. E isso é justo ou não é? Não sei, não sou eu que defino isso. Mas, se fosse para a gente praticar a isonomia, também todos deveriam estar no mesmo nível. Nós temos vereadores aqui na casa que são concursados como eu, né? O vereador Pete é concursado como fisioterapeuta, nível superior. O vereador Jaime é concursado na área odontológica, também no município. Mas o salário do Pete e do Jaime não são iguais. Eles estão em níveis diferentes. Os dois trabalham na saúde, os dois têm nível superior, mas não têm o mesmo salário. Então, assim, se for para a gente brigar por isonomia, tem vários casos, não é só questão da alimentação. Então, a origem é diferente, mas se for para a gente lutar pela isonomia, tem vários casos, inclusive a questão que afeta a própria casa aqui. Quer uma parte, vereador? Me permite. Essa questão da isonomia, o vereador Fernando Malon também sabe quanto eu e os advogados da casa, que ela é um princípio constitucional, acima de tudo, é o princípio da isonomia. E o princípio da isonomia, ele, em outras palavras, é o princípio da igualdade. Isso não quer dizer que nós tenhamos que tratar, e se alguém ousar deturpar minhas palavras, eu vou até pedir socorro ao vereador Fernando Malon do que vou dizer. A lei não diz que todos têm que ser tratados iguais. A lei diz que todos devem ser tratados iguais na medida da sua desigualdade. Aquele que está um patamar menor do que um que está maior, a lei tem que se adequar para que essas pessoas tenham as mesmas oportunidades. Esse é o princípio da isonomia. Tratar desigual aqueles que são desiguais, para assim tentar atingir uma igualdade. Eu estou fazendo essa construção só porque eu vejo alguns discursos mais inflamados no Facebook dizendo é isso aí, agora alguém olha pelos servidores públicos. Não é isso. Não é que não tem gente olhando ou gente olhando mais do que o outro. Foi um benefício que foi conferido depois de já consolidado no Poder Executivo na Prefeitura, e aí até que se equipare vai demorar. E aí eu uso a palavra equiparação, não isonomia, que tem uma diferença
bastante grande. Então é só por isso, não é que o executivo diz, nós foi dado 9% aos executivos, mas isso não é isonomia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você colocar tudo no mesmo balaio, vai ficar confuso e vai induzir a população a erro. Uma situação é completamente diferente da outra. Então, por isso que existem particularidades. E eu acredito, só para pegar um gancho na fala dos vereadores que me apartilharam, se me permitem também, que nós não podemos jamais negligenciar ou então, outra palavra mais adequada, censurar uma pessoa que sobe na vida. Seja ela que ela esteja num cargo menor e depois, pelos seus méritos, ela suba e consiga galgar espaços maiores. Eu acho que isso é motivo de orgulho e de reconhecimento. Aliás, a gente já fez até moções de reconhecimento por pessoas que saíram lá de baixo e conseguem ir lá para cima fruto do seu trabalho. Então, eu acho que a Câmara de Vereadores, como representante do povo, deveria louvar pessoas que conseguem crescer e não tentar diminuí-las. Era só essa minha contribuição no que tange ao princípio da isonomia. Obrigado, senhor vereador. Obrigado, Godoy. Então, com relação ainda a essa questão da alimentação, só para finalizar, na quinta-feira passada já comentei aqui que não é só o caso do SAMAI que tem um valor diferente da alimentação, porque a Câmara também tem um valor diferente da alimentação da Prefeitura. O valor aqui na Câmara é maior do que o valor que tem na Prefeitura, também não é igual. Então, também fica a sugestão, presidente, para se precisar mudar alguma coisa nessa questão, ele não é igual. Hoje, os servidores da Câmara recebem mais do que os da Prefeitura também. O meu outro assunto que eu ia trazer, como eu só tenho 1 minuto e 14, vai vereador, ficar muito... Me permite, Sim. Aqui no canto não vi. Antes Pode que falar. passe para outro assunto, só gostaria de me manifestar com relação... É claro, nós... Sim, temos cargos de nível superior, porém exercemos funções diferentes, né? Então acredito que essas diferenças, infelizmente, tenham salários diferentes. Há também no plano de carreiras quem tem graduação, pós-graduação, mestrado e cursos e etc. Que no caso é um incentivo a quem realmente continua, né, se aprimorando e elevando o nível da sua função. Então seria isso. Mas não entrando no mérito, já entrando, acredito que tenhamos que conseguir uma maneira para que essa equiparação, então, como o vereador César Godoy se manifestou, de repente vou alfinetar aqui novamente, vamos aí ver os cargos comissionados para, de repente, poder beneficiar os funcionários públicos. Obrigado. Então, vereador, obrigado pela parte. Na verdade, com relação aos cargos comissionados, até aproveitando que o senhor citou nisso, a gestão agora vem dando um exemplo nessa questão, porque o número de cargos comissionados no Executivo Municipal nunca foi tão baixo quanto está agora. E isso serve para toda a população saber que está sendo dada prioridade à redução da máquina, a redução do número de comissionados, a valorização dos servidores de carreira em cargos comissionados e, com certeza, isso eu posso afirmar, vai diminuir mais ainda porque está para vir para a Câmara, a gente sabe, um projeto de reforma administrativa que vai cortar ainda mais cargos. Então, a população de São Bento pode ficar tranquila que o resultado da gestão vai ser melhor porque recursos estão deixando de ser gastos com comissionados, como aconteceu no passado, para serem reinvestidos na sociedade. Então, o outro assunto que eu tinha, eu não vou abordar hoje, é sobre a questão do meio ambiente, como segunda-feira é Dia Mundial do Meio Ambiente, a indicação 315 que eu tenho, que eu ia defender hoje na pauta aqui, eu vou trazer na segunda-feira, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, então, por causa do tempo excedido. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, por favor. Já é isso, Sabino. Vossa Excelência, eu tenho de até 8 minutos para as suas colocações, por favor.